pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série de vídeos lendo o livro O Deus que Destrói Sonhos. E hoje a gente vai ler o capítulo 3, que é Os Sonhos de um Discípulo. Para quem não viu os outros vídeos, acho que tem 3 vídeos mais. Para quem não viu, assistam para vocês entenderem toda essa série de vídeos que a gente está gravando. Ah, Isabela, como que eu assisto? Durante o vídeo vai aparecer links aqui em alguma ponta aqui da câmera e esses links vão te direcionar aos vídeos. Mas caso você queira assistir primeiro os vídeos, também vocês podem ir lá no meu canal, já podem ir lá no meu canal, assistir os outros vídeos e depois vir assistir esse. Tá bom, pessoal? Combinado? Ah, Isabela, o que a gente vai precisar para este momento de leitura, de devocional? Sua Bíblia, que é o mais importante, um marca-texto se você gostar de grifar e tudo mais. E também, se você puder estar comprando o livro Deus te Destrói Sonho para você estiver acompanhando e tudo mais, é bom, tá bom, pessoal? Mas só se você puder comprar. Se não puder, também não tem problema, você pode continuar assistindo esse vídeo, tá bom, pessoal? Mas então, vamos lá e vamos começar a ler a leitura de hoje. Minha filha Milena, de 6 anos, disse que quando crescer quer ser dona de uma lanchonete para ajudar os pobres. Olha que legal! Ela quer ser empresária e solidária. Tá no caminho certo, tá sonhando como uma discípula de Jesus. Afinal, ser um seguidor de Jesus altera a nossa perspectiva de vida. Mas o que significa ser um discípulo de Jesus? A Bíblia define como discípulo aquele que se submete à disciplina de Jesus. Lucas 6,46. Só isso já deveria nos causar um frio na espinha. Falo isso porque eu vejo muitas pessoas indo para ele sem essa perspectiva de discipulado e de disciplina. Muitos estão fazendo o que o jovem rico quis fazer, ser seguidor de Cristo sem abandonar os ídolos do coração. John Stott, em seu livro Discípulo Radical, defende a ideia de que não deveríamos ter abandonado o termo discípulo para se referir aos seguidores de Jesus, visto que o termo cristão só aparece 3 vezes na Bíblia. Ele afirmou: ambas as palavras cristão e discípulo implicam relacionamento com Jesus. Porém, discípulo talvez seja a mais forte, pois inevitavelmente implica relacionamento entre aluno e professor. Isso faz bastante sentido para mim, pois quando penso em discípulo, seja de quem for, eu imagino pessoas que pelas suas características lembram o seu mestre ou guia. Talvez na sua mente tenha passado agora uma imagem de que remeta a uma seita religiosa. Aquele pessoal vestido igual, seus rituais, tudo sem diversidade de espaço. Bem, deixe-me dizer a você que não é bem esse o conceito de ser discípulo de Jesus. Algumas igrejas já uniformizaram seus fiéis e o estereotiparam, a ponto de ser fácil identificá-los na rua. Era bem comum se dizer, lá vai o crente. Nesse caso, a indumentária era um dos marcadores da presença do crente na sociedade. Contudo, ainda que não seja problema ter uma roupa característica, exceto quando ela ganha status de doutrina bíblica, não é exatamente a uniformização da roupa ou do vocabulário que revela o quanto alguém é discípulo de Jesus. A essência está aqui. Por isso, agora eu lhe dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Isso que eu acabei de ler diz lá em João 13, 34 ao 35. E como Cristo nos amou? Com amor sacrificial. Gálatas 2:20. Aqui lembra uma frase que Guilherme postou numa rede social: tomar a sua cruz e seguir Jesus é tomar para si a dor do outro e não a sua própria dor. O convite de Jesus é segui-lo até o Gólgota, onde ele morreu por nós, não por ele. Recuperando a essência do discipulado. Sabia que se você ficar repetindo uma palavra sem parar, seu cérebro desativa o significado dela? Gente, além de ter várias mensagens de aprendizado, a gente aprende até curiosidades aqui. Eu não sabia disso. Isso se chama, grosso modo, saturação semântica. Por exemplo, se você ficar repetindo discípulo, 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 o conceito e significado do termo são anulados pelo seu cérebro, como uma espécie de defesa e prevenção. Nosso cérebro, ao perceber o uso excessivo dos processos responsáveis pela conexão entre o som que ouvimos e as memórias relacionadas a ele,
desativa a conexão de modo que a palavra repetida exaustivamente perca seu significado. De forma análoga, podemos falar em saturação conceitual teológica, na qual o uso frequente e impensado de determinado conceito ou expressão pode nos levar a perder a compreensão de seu sentido. Eu não tenho dúvida de que cruz ou carregar a cruz sofreram esvaziamento de sentido ao longo dos séculos. A cruz está tão incrustada em nossa cultura que, na maioria das vezes, perdemos de vista o real significado dela. Vamos ao Evangelho de Lucas para resgatar o real sentido da cruz e para entender por que é importante a crucificação dos nossos sonhos. Lucas registra uma fala de Jesus que, sem sombra de dúvida, assustou seus ouvintes. Se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Isso diz lá em Lucas 14, 27. Na cabeça daqueles que ouviram essas palavras ao vivo, a afirmação soou como insanidade ou um soco no estômago. Pense comigo, antes da crucificação de Cristo, a cruz não tinha esse significado de salvação. Significava apenas tortura, rejeição e maldição. Significava castigo. Ser crucificado era o destino de pessoas maldosas da escória da sociedade. Era um símbolo de vergonha. Enquanto os discípulos tinham em mente um projeto de conquista e poder, um caminho em direção ao trono, Jesus estava falando de rendição e serviço. E de caminhar em direção à morte, de carregar um símbolo de vergonha e dor. No mesmo contexto que convoca os candidatos a discípulos a carregarem a cruz, Jesus conta duas parábolas que ilustram muito bem o preço de ser um discípulo dele. A primeira fala de planejamento. Jesus pergunta: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Isso diz lá no versículo 28. Só alguém que quer passar vergonha, pois os outros dirão: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Isso diz no versículo 30. A segunda parábola fala de rendição. Jesus exalta a esperteza de um rei que se rende quando percebe que o exército do oponente é maior. Versículos 31 e 32. Depois de contar essas duas passagens, Cristo arrematou. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Isso diz no versículo 33. Existem dois tipos de seguidores de Jesus: os discípulos e a multidão. Tá, Isabela, então como se distinguir um do outro, né? Simples. Os discípulos, eles estão submetidos à disciplina cristã, enquanto a multidão só se encanta com suas palavras e busca seus milagres. Não pode ser discípulo que ama família, carreira, bacon, amigos, amores e qualquer outra coisa acima de Jesus Cristo. Isso, tudo que eu li, isso diz lá em Lucas 14, 25 ao 35, caso você queira procurar na Bíblia também. Ser discípulo de Jesus não era a mesma coisa que ser discípulo de um rabino judaico. Nas palavras de Ladir, os rabinos exigiam a lealdade dos seus discípulos para com a Torá, e não para consigo mesmo. Jesus exigiu lealdade à sua pessoa. Os rabinos ofereciam alguma coisa fora de si mesmo. Jesus oferecia tão somente a sua própria pessoa. Jesus exigiu que seus discípulos se rendessem em reservas à sua autoridade. Consequentemente, eles se tornaram não apenas discípulos, mas também dolo, os escravos. Dessa forma, discípulos cristãos são os que se desprendem ou vivem tentando suas vontades, seus anseios para se submeterem assim à mensagem de Jesus. Percebam, Jesus dirige vários de seus discursos à multidão, mas quantos estão lá no início da igreja? Aproximadamente 120 seguidores. Ser discípulos de Cristo exige planejamento e rendição. Estão lembrados das parábolas contadas anteriormente? Existe um custo a ser pago no caminho do discipulado. E aqui a história do jovem rico cai como uma luva. Que tal para ele ler agora essa passagem bíblica? Está em Lucas 18, 18 ao 23. Então, pessoal, dá um pause no vídeo, pega a sua Bíblia e lê Lucas 18, 18 ao 23, que é rapidinho, e depois dá um play nesse vídeo de novo, tá bom, pessoal? Então, para você que já leu esse versículo, vamos continuar. Jesus não é como um cumprimento. O jovem rico tinha boas intenções, era obediente à lei e admirava Cristo, como você acabou de ler nesse versículo. Mas não quis largar seus sonhos e projetos. De alguma forma, ele queria encaixar Jesus dentro do seu esquema de vida. Ele queria que Jesus seguisse e não ser um seguidor de Jesus.
Por trás do vem e segue-me de Jesus está um convite de abandono da vida atual para um novo foco, um novo caminho. Como já escrevi em páginas anteriores, o caminho discipulado é um compromisso com Cristo e sua obra. Não basta ser religioso e seguir alguns mandamentos. É preciso se reduzir a ponto de, se for necessário, abandonar os próprios projetos e caminhar em outra direção. Mais do que isso, a essência dos mandamentos é o seguir a Deus com tudo o que somos. O jovem rico não entendeu isso. Seus sonhos e riquezas o cegaram para o verdadeiro caminho. Ele até mesmo se gaba da sua obediência à lei, porém continua idólatra. O seu Deus era o dinheiro. O que ele queria, como bem frisou, era apenas um acréscimo ao seu passado, um complemento, um acabamento, aperfeiçoamento. Keller apontou para o detalhe do texto que diz: Jesus o amou, Marcos 10, 21. De certa forma, ele se identificou com o jovem rico. Então, pessoal, para a gente seguir Jesus, não é a gente seguir, mas falar: não, mas isso aqui eu não quero parar de fazer, eu gosto muito disso aqui, eu não quero parar de fazer. Gente, quando a gente quer seguir a Jesus, foi bem o que Jesus ali, né, fala: vem e segue-me. Então isso é um convite de Jesus de abandono, de abandonar o seu passado, né, e ver uma vida nova com Jesus. Jesus também era um jovem rico, bem mais rico do que aquele jovem poderia imaginar. Ele havia vivido na dimensão incompreensível de glória, riqueza, amor e alegria da Trindade por toda a eternidade, mas já tinha deixado essa riqueza para trás. Paulo nos diz que, embora Jesus fosse rico, ele se fez pobre por nós, 2 Coríntios 8, 9. Assim, somos convidados a seguir o exemplo do verdadeiro jovem rico, daquele que se abriu a mão de tudo para resgatar os perdidos. Isso é fácil? Não, pessoal, não é fácil nem um pouco. Mas os ensinamentos da Bíblia nos são dados para sempre irmos além de nós mesmos, da velha natureza. Eles nos tiram da zona de conforto e nos fazem caminhar em direção ao novo, que se faz pelo poder do Espírito. No Espírito Santo, podemos imitar o verdadeiro jovem rico e ter uma postura menos mesquinha em relação ao dinheiro e aos nossos sonhos. Esse desejo do jovem rico aparece em nosso tempo de outras formas. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: nossa, aquela pessoa é muito legal. Só falta Jesus na vida dela. Ou ainda, o vazio que você sente é do tamanho de Deus. Percebem que ambas frases, Jesus é complemento. Meu amigo e pastor Cacau Marques foi brilhante quando disse que Cristo não quer ser tampa-buraco, preencher um vazio. Ele quer nos destruir e nos reconstruir ao redor dele. Jesus não chama seguidores para apenas acrescentar algo à vida deles. Ele os chama para escrever uma nova história. No caso desse homem rico, o chamado ao discipulado requeria, em primeiro lugar, abandono das riquezas. Essa foi a história dele. Com isso, Cristo não está dizendo que todos que o seguem devem ser pobres, mas apenas afirmando que para ser um discípulo, a pessoa deve esquecer aquilo que aprende aqui, aquilo que ocupa mais espaço em seu coração. Jesus nunca implorou que alguém o seguisse. Ele era embaraçosamente direto. Ele confrontou a mulher no poço com seu adultério, Nicodemos com seu orgulho intelectual, os fariseus com sua justiça própria. Ninguém pode interpretar: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo, Mateus 4,17. Como uma súplica, Jesus ordenou a cada pessoa que renunciasse a seus interesses, abandonasse os pecados e obedecesse completamente a ele. Jesus não busca fãs ou pessoas entusiasmadas com suas palavras. Ele busca pessoas obedientes à sua missão. Os discípulos exigem renúncia. Que fique bem claro, não estamos falando aqui de pagar o preço para acessarmos. Uma vez que Jesus já se ofereceu por nós, estamos falando do processo de santificação e redenção pelo qual todos aqueles que estão em Cristo devem passar e permanecer, como sabiamente disse Dallas Willard. A graça não é o oposto de esforço, mas sim do mérito. Ressignificando os sonhos. Jesus, ele não chamou seres inanimados para a sua obra. Ele chamou de gente de carne e osso. Ele chamou você, ele me chamou. Homens que tinham seus trabalhos, suas ambições e seus sonhos. Eram judeus que aguardavam um rei que chutaria bundas romanas e devolveria o reino a Israel. Quando começaram a seguir a Cristo, talvez tivessem em mente o poder,
Talvez pensasse, vamos andar com o Messias, pois quando ele se sentar no trono, estaremos ao seu lado. Inclusive, Marcos relata esse pedido feito por Tiago e João a Jesus. Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram falar com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: Quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Marcos 10, 35 ao 37. Seguiu a Jesus tendo em mente suas agendas e seus anseios. Porém, Deus tem suas agendas e seus próprios anseios. Então, isso é um pouco já do que a gente está falando aqui, né? Deus tem os próprios sonhos pra gente. Então, às vezes a gente olha o título assim, o Deus que destrói sonho, como assim? Mas é que às vezes o nosso sonho não é o sonho que Deus está projetando pra gente. Talvez o sonho que Deus está projetando pra gente é muito, muito melhor. É sempre assim. Os sonhos de Deus são muito melhores pra gente do que os nossos próprios sonhos. Então, eu creio que Deus tem sonhos maravilhosos na sua vida. Então, vamos continuar. Como ressaltou o reverendo Keller, mas eis a grande ironia do pedido deles. Qual foi o momento de maior glória de Jesus? Onde Jesus deu maior demonstração à glória da justiça de Deus? E onde ele revelou de forma mais profunda a glória do amor de Deus? Na cruz, no verdadeiro momento da sua maior glória. Jesus, de fato, teria alguém à sua direita e à sua esquerda, mas seriam criminosos condenados à crucificação. Assim, Jesus disse a Tiago e João: não sabes o que pedes. Muitas vezes nossos pedidos a Jesus têm a mesma essência. Davi Lago, para falar sobre a bancada evangélica, denuncia isso. Queremos o poder pelo poder e para servir somente ao nosso interesse. Achamos que leis cristãs tornarão as pessoas cristãs. Queremos o poder para governar e impor nossa moral e não entendemos que controle não gera transformação verdadeira. Cristo define um modelo correto de serviço. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Isso diz lá em Mateus 10, 43 a 44. Discípulo de Jesus serve, seguindo o exemplo do Mestre. Este mesmo, sendo filho de Deus, não veio para ser servido, mas em submissão aos propósitos do Pai. Veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Isso diz lá em Mateus 20, 28. Visto que se no centro da sua cosmovisão estiver um homem que morreu por seus inimigos, então sua maneira de conquistar influência na sociedade será através do serviço, e não de poder e controle. O que dizer do lava-pés de João 13? Aqui também a autoridade e o poder são demonstrados com o ato de serviço. Os discípulos sonhavam com a coroa e o trono, mas no caminho de Jesus, o rei se veste escravo doméstico e mostra que ainda não é tempo de coroas, é tempo de bacias e toalhas. O caminho para o Pai passa pelos pés dos meus irmãos e irmãs. A lógica do reino de Deus é contrária à do reino do César. O imperador romano, no mundo de César, o poder escraviza. No mundo de Jesus, o poder se torna escravo para levar outros. Ou seja, o poder é real aquele que se curva para ajudar o outro a subir, que se faz caminho para o outro andar. É poder que empodera. Como eu disse no início desse tópico, Jesus chamou pessoas para sua obra, pessoas com sonhos, planos e projetos. Os primeiros discípulos, mais tarde apóstolos, realmente largaram tudo para seguir Jesus. Entretanto, a Bíblia menciona uma série de outras pessoas que se renderam ao evangelho e não largaram tudo, como Lídia, uma comerciante de púrpura que abriu essa casa para a pregação do evangelho. Se você quiser saber um pouquinho sobre Lídia, leia Atos 16, do 11 ao 15. E se tornou uma pessoa importante no ministério de Paulo. Até onde sabemos, Lídia não deixou seu negócio para servir a Jesus e a igreja. Pelo contrário, suas posses foram as bases da igreja em Filipos. Você pode construir uma carreira, estudar para alcançar seus objetivos, ter um trabalho que lhe renda, boa remuneração e até ser empresário ou empresária de sucesso. Inclusive, Paulo fala que não trabalha também não deve comer. Isso diz lá em 2 Tessalonicenses 3,10. A pergunta que devemos nos fazer é: como minha fé e meu trabalho convergem para a glória de Deus, para o testemunho do Evangelho? Pois, se trabalharmos apenas para pagar contas ou conquistar as coisas, estamos com a perspectiva errada sobre ser um discípulo de Jesus. Quando o sonho se torna pecado, eu penso que cabe aqui uma breve reflexão sobre o pecado capital da avareza, visto que dinheiro é peça fundamental na construção dos muitos planos e sonhos que as pessoas fazem. Avareza, ambição ou cobiça é o quinto dos 7 pecados capitais.
e tem dois componentes principais: desejar o que não tem e preservar o que tem. Mesquinharia. Os guinês entenderam que o amargo da avareza não é amor pelas possessões, mas o possuir e, portanto, ser um possuidor. Aqueles cuja paixão é a busca por possuir serão possuídos. Como Francis Bacon escreveu: se o dinheiro não é seu servo, será seu mestre. Não se pode dizer do homem cobiço que ele possui riquezas, deve-se dizer que elas o possuem. Não é à toa que na obra de Dante, a Divina Comédia, aqueles que estão no purgatório têm seus olhos fixos nas coisas terrenas, impossibilitando de ver o paraíso. Já os que estão no inferno ficam revolvendo fardos pesados, que simbolizam todo o seu esforço em conquistar e acumular bens terrenos. Essas metáforas fazem muito sentido, representam bem o que é o amor ao dinheiro. Paulo já nos advertiu. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os leva à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiva de todo mal. E alguns, portanto, desejarem o dinheiro, desviarão-se da fé e afligirão-se a si mesmo com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, do 9 ao 10. Como já dissemos, a fonte do nosso desejo é inata a nós, criados à imagem e semelhança de Deus que nos legou várias tarefas e nos deu várias fontes de prazer. Entretanto, depois da queda, todos os desejos de prazer se tornaram esferas suscetíveis à tentação e ao pecado. Por exemplo, a alimentação pode ser algo extremamente prazeroso e precisamos comer para não morrermos. Contudo, há o pecado da gula, no qual comer assume o controle da nossa vida e só comemos pelo prazer. Mesma coisa com o sexo, fundamental para a sobrevivência da espécie e extremamente prazeroso. Contudo, há o pecado da luxúria. Nosso desejo se torna um pecado quando excedem os limites impostos por Deus. Então, tudo tem limite, né? O desejo de possuir coisas na administração de Deus há uma função na obtenção de bens. Isto está subentendido na ordem de ter dominado sobre o mundo, Gênesis 1, 28, e nas parábolas dos talentos, Mateus 25, 14 ao 30. Ademais, a posse de bens materiais é considerada um incentivo legítimo ao trabalho árduo. Quando, porém, o desejo de adquirir bens deste mundo se torna tão dominante que passa a ser atendido a qualquer custo, mesmo por meio de exploração de outras pessoas ou roubo. Ele se degenera em desejo dos olhos. 1 João 2,16. Jesus foi enfático em Lucas 12,15. Cuidado! Guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. A parábola do rico insensato é emblemática e ilustra muito bem o que estamos falando. Jesus conta a história de um homem rico cujas terras produziram boa colheita. Ele, ao observar isso, derruba os velhos celeiros e constrói outros maiores para guardar todos os bens. Acompanhe o que a Bíblia diz. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma e beba e alegre-se. Mas dele disse: louco, você morrerá esta noite. Então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Lucas 12, 19 ao 21. Tem uma palavra nessa parábola que é bem significativa, louco, em grego é afro, que pode ser traduzido também como tolo, insensato, sem perspectiva ou sem mente. O rico não percebe a loucura que era seu plano de boa vida. Versículo 19. Mas cá entre nós, quem não deseja ficar de boa na lagoa, comendo, bebendo e alegrando-se? A aposentadoria perfeita. Então, o problema dele e também o nosso é que ele não entendeu que sua riqueza era dádiva. Sua terra produzia boa colheita e que dádivas são ganha para serem compartilhadas. O texto nos diz que ele não tinha ninguém para deixar sua riqueza e nem passava pela sua cabeça o repartir com os necessitados. Diante dos sonhos desse homem, Deus brada: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Lucas 12, 20. O verbo pedirão em grego é uma palavra comumente usada para o retorno de um empréstimo. A sua alma lhe fará dada por empréstimo e agora o proprietário, ou seja, Deus, que quer o empréstimo seja devolvido. A vida é dádiva para ser repartida e vivida conforme o doador orienta. Esse homem era louco e sem perspectiva. Talvez de ponto de vista mundano ele tinha muita perspectiva.
pois planejou seus ganhos e futuro. Contudo, do ponto de vista eterno, era um tolo, pois é loucura acumular a riqueza terrena e não ser rico para com Deus. Lucas 12, 21. Esse alerta de Jesus contra a cobiça e avareza é para ricos e pobres. Depois de contar essa parábola, Jesus continua falando sobre a preocupação que a busca pelos bens materiais causa. Os fiéis são encorajados a não se preocuparem demasiadamente com as coisas deste mundo, nem a colocar nelas a sua segurança. Anjos devem buscar o reino de Deus e sua justiça. Quando leio a descrição da cidade santa em Apocalipse 21, vejo que as ruas serão de ouro, ou seja, o que é importante para nós aqui na terra será show no céu. Precisamos ter a perspectiva certa na vida que levamos aqui. Precisamos planejar a nossa vida com a mente de um discípulo. Pessoal, eu espero que vocês todos tenham entendido a mensagem de hoje. Então, fiquem com essa frasezinha, né, que foi falada agora no final, ou seja, precisamos planejar a nossa vida com a mente de um discípulo, né? Então, pense, planeje sua vida. Pense, o que eu posso ser no futuro? Tá, pensei. Mas o que eu posso, né, colocar Deus também no futuro? Porque acho que a gente já tem que pensar no nosso futuro e ver o que a gente vai colocar Deus. Porque não podemos deixar Deus no nosso futuro de lado, né? Já temos que pensar no futuro com Deus, porque nós somos um discípulo e discípula. Então, essa mensagem falou um pouco sobre os sonhos, né, de um discípulo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo e compartilhe essa mensagem para que essa mensagem venha abençoar mais pessoas, para que essa mensagem venha tocar mais corações. Espero que essa mensagem tocou o seu coração e continue assistindo os próximos vídeos, pessoal, que são vídeos abençoadores e que Deus vai falar muito com você e sua família, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau!